Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de eletricidade e hoje iremos discutir a respeito dos condutores esféricos eletrizados. Anteriormente, nós estudamos como se comportam os corpos condutores quando eles não apresentam excesso de cargas elétricas. Agora, nós iremos estudar a maneira mais aprofundada as características relacionadas a corpos condutores que possuem um formato esférico, ok? Então vamos considerar essas duas esferas condutoras carregadas, essa azulzinha com uma carga positiva e essa verdinha com uma carga negativa. Nós já vimos que qualquer que seja o sinal da carga em excesso na esfera, ela sempre fica acumulada na sua superfície externa. E o campo elétrico gerado pela esfera, ele é radial, quando é uma carga positiva é um campo elétrico divergente saindo da minha carga, e quando eu tenho uma carga negativa, eu tenho um campo convergente indo para a minha carga. E para facilitar o nosso estudo, nós vamos dividir a análise por regiões, começando pela região interna. E assim como nós já estudamos também anteriormente, o campo elétrico no interior de um condutor em equilíbrio eletrostático, ele é sempre nulo e, consequentemente, ele terá um potencial elétrico constante, sendo que o potencial elétrico no interior da esfera ele é sempre igual ao da superfície do corpo. Então, nós temos aqui como características principais que o campo elétrico interno dessa minha esfera condutora é igual a zero e o meu potencial interno ele é igual ao potencial que eu tenho até chegar na minha superfície, que é dado por kq dividido pelo raio. E nós sabemos que todos os pontos na superfície da nossa esfera condutora eles possuem o mesmo potencial, porque ela está em equilíbrio eletrostático. Então, o campo elétrico e o potencial elétrico na superfície da esfera será dado por o potencial kq sobre r. Então, nas duas equações, d representa a distância do ponto ao centro da esfera medida em metros. Nesse caso, como a distância é igual do centro dela até a borda, por isso que aparece aqui o raio, tá bom? E nós temos uma análise precedente por meio da forma gráfica. Então, olha só, por meio do nosso campo elétrico em função da distância, a gente tem aqui, ó, que inicialmente, nesse pontinho C no centro, nosso campo elétrico é igual a zero, e ele continua sendo zero até a gente chegar na nossa bordinha aqui, nessa distância R. Aí, a partir disso, surge o nosso campo elétrico. E o nosso campo elétrico ele vai reduzindo com o inverso do quadrado. Por isso que nós temos essa parábola com esse decaimento ao quadrado, beleza? E o potencial, nós sabemos que o potencial dentro dela é o mesmo até chegar aqui na bordinha, por isso que aqui inicialmente eu tenho uma curva, um gráfico constante, certo? E quando eu chego aqui na bordinha, ele também decai com o quadrado da distância, beleza? Então essas aqui são as curvas características que eu tenho da minha energia potencial elétrica, que ela é nula até eu pegar um ponto na borda, na superfície da minha esfera condutora, e o meu potencial eu tenho que ele é constante até chegar na bordinha da minha esfera condutora, beleza? Vamos para um exercício, olha só. Uma esfera condutora de eletricidade tem um raio de 30 centímetros, que eu já posso escrever aqui, que 30 centímetros vai ser a mesma coisa que 0,3 metros. E ela está eletrizada com uma carga de 8 microcoulomb em equilíbrio eletrostático e colocada no vácuo, cuja constante eletrostática é 9 vezes 10 a nona. Nesse sentido, qual que é o potencial elétrico e o campo elétrico num ponto a 10 centímetros do centro dessa esfera? Então, a primeira coisa que a gente tem é que a distância desse ponto é uma distância ali de 10 centímetros. E como nós vimos, o raio dela é de 30 centímetros, logo a distância ela é menor do que o raio. Então, esse ponto significa que ele está dentro da minha esfera. E eu sei que qualquer ponto dentro da minha esfera terá um campo elétrico nulo. Então, o meu campo elétrico ele é igual a zero. É a primeira informação que eu já tenho, beleza? Aí a outra coisa que eu tenho que determinar é o potencial nesse ponto. E o potencial nesse ponto ele vai ser dado conforme que a gente viu ali nas equações, pelo produto da constante com o valor da nossa carga dividido pelo nosso raio. Só que aqui eu não posso vacilar, porque a distância que eu tenho ali é de 10 centímetros, é um ponto interno, né? Lembra que pelo nosso gráfico, que nós temos que o valor do nosso potencial ele é constante até chegar à bordinha da minha esfera condutora? E o valor desse ele é dado pelo produto de K com Q pelo R, que é o raio da minha esfera condutora. Então, não posso utilizar esse valor de 10 centímetros. Eu tenho que utilizar o raio dela, porque o potencial dentro dela até a borda é sempre o mesmo. Então, aqui meu potencial será igual a K, que é 9 vezes 10 a nona. O valor da carga, que é de 8 micro, 8 vezes 10 a menos 6, dividido pelo meu raio, que é de 30 centímetros, que eu posso colocar como 0,3 ou em notação científica, que fica 30 vezes 10 a menos 2. Toda vez que é centímetro para metro, é só pôr-se 10 a menos 2. Sempre fica mais fácil as operações.
Então, meu potencial ele será igual a 9 vezes 8, dá 72. Multiplicação de potência de mesma base, mantém a base e soma. 9 mais menos 6 vai dar 3. Dividido por 30 vezes 10 a menos 2. Então, meu potencial será igual a 72 dividido por 30. Tem que fazer essa continha aqui. Aqui vai dar por 2, vai dar 60. Aqui sobra 12. Coloco o vírgula, acrescento um zero, dá por 4. Então, vai dar 2,4 vezes 10. Mantém a base e subtrai os expoentes. Só que o de baixo também é negativo. Então, no joguinho de sinal vai dar mais. Então, dá 2,4 vezes 10 elevado a 3 mais 2, 5 volts. Então, pessoal, sempre tem que ficar atento, porque os exercícios vão ter essa alternativa correta. Se você tivesse colocado... Alternativa correta não, né? Essa alternativa, caso você tivesse colocado aqui esse valorzinho de 10 centímetros. Então, tem que lembrar, o potencial elétrico interno ele é sempre constante, ele é dado por meio dessa equação aqui. E com o campo elétrico, né, dentro dela é dado como zero, ele é nulo, o campo elétrico dentro dessa minha esfera condutora. Aí a B já fala, qual que é o potencial elétrico e o campo elétrico num ponto a 40 centímetros do centro da esfera. Então, olha só, agora eu estou aqui com uma distância de 40 centímetros e eu sei que o meu raio ele é 30 centímetros, logo eu sei que ela está fora. Esse ponto está localizado fora da minha esfera condutora, certo? Então, como está localizado fora, olha só a equação. O potencial externo vai ser dado por essa relação aqui, K aqui por D, agora não é mais R. E o meu campo elétrico externo da minha esfera condutora será dado por Kq dividido por D ao quadrado. Então, meu potencial V ele é dado por K. Então, o potencial ele é dado por Kq sobre R. Então, meu potencial, vou continuar aqui embaixo, será igual a K, que é 9 vezes 10 a nona. O valor da nossa carga ali, que é de 8 micro, então 8 vezes 10 a menos 6, dividido por esse R, que agora é essa distância, né? Esse 40, né? Então, dividido aqui por 40 centímetros, que é a mesma coisa que 40 vezes 10 a menos 2. Então, meu potencial ali em cima eu já fiz as continhas, eu sei que vai dar 72 vezes 10 a terceira, dividido por 40 vezes 10 a menos 2. Então, resolvendo aqui, ó, 72 por 40, isso vai dar vezes 1, menos 40, aqui sobra 32, dá para colocar uma vírgula e um zero aqui. Agora dá para fazer vezes 8, que dá exatamente aqui 320, dá zero. Então, deu 1,8. Esse é meu potencial. O potencial é de 1,8 vezes 10, sobe com expoente invertido, 15 volts. E o meu campo elétrico ele vai ser dado por K módulo de Q dividido pela distância D ao quadrado. Então, o campo elétrico será igual a 9 vezes 10 a nona, o módulo da nossa carga, que é 8 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância ao quadrado. A distância de 40 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Então, esse será igual, em cima a gente já viu que dá 72 vezes 10 à terceira, e embaixo tem que fazer essa continha. 40 ao quadrado é 40 vezes 40, que dá 160. Vezes 10 é que eu tenho que multiplicar. Menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Então, o meu campo elétrico E, ele será igual. Tem que fazer essa divisão aqui agora. Então, 72 por 160. Vou fazer aqui no cantinho, ó. 72 por 160. Não dá para dividir direto, 0,10 aqui. Aí dá para você tampar um e tampar outro, né? 16 vezes que número vai dar ali 72? Já posso tentar fazer direto, né? Acho que vai ser vezes 4. 16 vezes 4 aqui vai dar 4 sobre 2. Isso, dá 64. Então, 16 vezes 4 vai dar menos 640. Aqui vai sobrar 80. Graças àquela vírgula tem mais um zero. Agora vai dar exatamente vezes 5, que daí dá 800, sobra zero. Então, meu campo elétrico deu igual a 0,45. Eu tenho esse aqui sobe com expoente invertido, vezes 10 à sétima. Aí, deixando a notação científica, vou andar com a vírgula uma casa para a direita. Toda vez que eu ando com a casa para a direita, eu tiro um do meu expoente. Então, 10 à sexta, unidade daqui do meu campo elétrico vai ser dado por Newton por Coulomb. Vamos ver agora aqui a respeito da distribuição de cargas entre dois condutores. Então, considere que uma esfera A, condutora de raio RA, eletrizada com uma carga Q, e outra esfera B, também condutora, inicialmente neutra, que tem um raio RB.
Então, em razão a essa diferença de potencial entre elas, a gente sabe que existe uma tendência natural de deslocamento dos elétrons desse corpo A para o nosso corpo B, que tem um maior potencial elétrico. Então, isso significa que esses elétrons em excesso aqui da minha carguinha A vai aqui para a minha carguinha B. E para que esse movimento das cargas tenha fim, não pode existir uma DDP, uma diferença de potencial entre esses dois corpos. Então, ao final do processo, a gente pode afirmar que o potencial que eu terei da A é igual ao potencial da minha carga B. Então, logo, esse processo de eletrização ele terá fim quando os dois corpos atingirem o equilíbrio eletrostático. E como elas terão o mesmo potencial e o potencial é dado por essas relações, eu tenho que o potencial de A, desse lado aqui, ó, é K vezes a carga A pelo RA. E o potencial dessa minha esfera condutora B vai ser dada por K vezes QB dividido por RB. Eu posso eliminar esse K com esse K e eu chego a essa informação muito importante. Como elas têm o mesmo potencial, significa que existe essa razão, que A por RA é igual a QB por RB. E isso traz uma consequência física muito importante, que quanto maior o raio da esfera, mais carga haverá em sua superfície. Bem tranquilo isso, né? Então vamos ver agora esse nosso exercício de exemplo aqui. Olha só. Duas esferas condutoras de eletricidade encontram-se em equilíbrio eletrostático. Se elas encontram equilíbrio eletrostático, eu já posso afirmar sem medo de ser feliz que o potencial que eu tenho em A é igual ao potencial que eu tenho em B. Beleza? Aí fala, a esfera A tem raio 2R e ela está eletrizada com uma carga de 5 microcoulombs. E a esfera B, que tem o raio R, ela está eletrizada com uma carga de 4 microcoulombs. Faz-se contato entre essas esferas. Qual que é a carga elétrica de cada esfera depois de estabelecido o equilíbrio eletrostático? Então, a primeira coisa que a gente tem que determinar é a relação existente entre essas cargas, por meio aqui da equação do potencial. O que é o potencial de A? Conforme a gente acabou de ver, vai ser o K vezes QA dividido por o raio RA. E o meu potencial VB vai ser K vezes QB dividido por RB. Posso cortar esse K com esse K. E eu sobro aqui, então, aqui carga de A sobre qual que é o raio da esfera A? Raio da esfera A, de acordo com o exercício aqui, ó, vale 2R. Então, 2R vai ser igual à minha carga de B, que eu ainda desconheço, pelo raio de B, que de acordo com o exercício, vale aqui, ó, R. Aí eu também posso cortar esse R com esse R. Então, eu chego na seguinte relação, olha só, que QA sobre 2 é igual a QB. E se eu multiplicar cruzado, eu encontro que a minha carguinha QA ela é igual ao dobro da minha carga QB, certo? Em posse disso, a gente pode pegar também pelo princípio da conservação da carga elétrica, que toda a carga que eu tinha antes do contato entre elas, já que foi uma eletrização por contato, é igual à quantidade de carga que eu terei após esse contato entre elas. Então, qual que é a carga que eu tinha antes? Que eu tinha antes era a carga QA e eu tinha a carga QB. Depois do contato, eu teria uma carga QA' mais uma carga QB'. Então, olha só, eu tenho aqui QA mais QB. Como foi uma eletrização de contato, as cargas entre elas após o contato será a mesma, certo? Então, a QA' ela será aqui ó, o dobro de QB. Então, eu posso colocar aqui, será o dobro de QB'. E a minha QB' ela será QB'. Então, quanto que era o valor da minha carga de A antes? De acordo com o exercício era de 5 micro. Então, 5 vezes 10 a menos 6. Da QB, 4 vezes 10 a menos 6. Isso será igual a 3 QB'. Então, como tenho mesmo a potência de 10, eu posso somar. Isso aqui vai dar 9 vezes 10 a menos 6 igual a 3 QB'. 3 está multiplicando, passa para o lado de cá dividindo. Pronto, já vou encontrar o valor da carga B depois de estabelecido esse equilíbrio eletrostático, que vai ser igual a 9 por 3 é 3, vezes 10 a menos 6 coulombs. Então, essa minha carga QB', ela vale 3 microcoulombs. E a minha carga QA, como ela é o dobro, a minha carga QA', né, que é a mesma coisa aqui, ela será igual ao dobro de 3 microcoulombs, então ela vale 6 microcoulombs. Nunca foi tão fácil, né? Vamos agora para alguns exercícios de aplicação.